para todos os públicos. Bom dia, turma! Estamos de volta para mais uma semana de aulas aqui na Escola em Minha Casa Projeto de Vidas, virtuaulas de ciências, professora Clemilde estendendo um sincero bom dia a toda a comunidade rosariense, em especial nossos pequenos cientistas do 4º e 5º ano. Hoje nós iremos começar mais uma semana de aula e nós vamos começar revisando o conteúdo da semana passada que nós falamos sobre as células. Semana passada nós dissemos que todo ser vivo é composto de célula, que a unidade básica do ser vivo são as células, né? Nós compreendemos que quando há uma divisão celular, todas as informações genéticas, ela é repassada para aquele pedaço que foi dividido. Portanto, os cientistas na busca aí de identificar a célula, acabou que dividindo, acabou que informando, ensinando para cada um de nós que a divisão celular, quando ela acontece, todas as informações genéticas são transferidas para aquela parte que foi dividida, porque uma célula dá origem a outra célula. Mas hoje nós vamos começar um novo assunto e o nosso tema da nossa aula de hoje é a tecnologia a favor da saúde. Tecnologia a favor da saúde. Nós vamos falar hoje sobre vacinas, sobre medicamentos e sobre equipamentos. Porque hoje nós depositamos nossas expectativas na tecnologia, né? No avanço tecnológico, no que tange às vacinas, no que tange aos medicamentos, aos equipamentos, sobretudo as vacinas, né? Nós colocamos nossa expectativa como melhores condições de vida para o ser humano. A exemplo do que eu estou falando, os equipamentos que vão trabalhar com a imagem para diagnosticar as doenças existentes e facilitar o tratamento. E muitas vezes, quando é diagnosticada a tempo, entramos então num processo até de cura. Portanto, a tecnologia nesse sentido, ela faz uma ponte, um diálogo com a nossa saúde, né? Com a saúde. E todo o conhecimento que os cientistas dispõem, que são aplicados no desenvolvimento de vacinas, de medicamentos e de equipamentos, só vai favorecer com que o indivíduo tenha melhores condições de vida e de saúde. Portanto, vamos começar então falando a respeito das vacinas. O que são as vacinas? As vacinas são estimulantes do nosso sistema imunológico a produzir a defesa contra um agente infeccioso. Portanto, a vacina ela vai funcionar basicamente nesses 3 contextos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olho na tela. Primeiro ponto, uma forma enfraquecida ou totalmente inativada do agente infeccioso que causa a doença. Quando esse agente é introduzido no nosso organismo, o que vai acontecer? Aí vamos para um segundo passo. As defesas do organismo vão entrar em ação e esse vai combater gerando anticorpos e vai ativar a memória imunológica do nosso sistema. Na sequência, o que vai acontecer? Se porventura um agente ativo da doença atacar esse organismo, os anticorpos que foram ativos, específicos, produzirão então a defesa, ou seja, eles vão destruir aquele agente infeccioso. Portanto, é a isso que nós chamamos de vacina. O que é então? É um estimulante do nosso sistema imunológico que vai produzir uma defesa contra os agentes infecciosos que são os vírus, as bactérias, que são as doenças em geral. Portanto, meus queridos, meus pequenos cientistas do 4º e 5º ano, quando nós tomamos uma vacina, nosso corpo vai produzir defesas contra esses micro-organismos ou agentes causadores de doença. Então, a vacina nesse momento ela é importantíssima para que nós tenhamos um desenvolvimento saudável do nosso organismo, ok? Mas, professora, quando foi que surgiu as vacinas? Olha na tela aqui para nós acompanharmos a nossa aulinha de hoje. Disse que de um povo, na antiguidade,
nas primeiras formas de vacinação já trabalhava com esse tipo de técnica. Eram os chineses, os africanos e os povos asiáticos. Os chineses, há mais de 1000 anos, já praticavam o uso de vacinas, essas técnicas que chamaram comumente de vacina. Portanto, é uma prática bem antiga. Mas no ano de 1790, um cientista britânico chamado Edward Jenner, ele fazendo vários experimentos com uma forma variante da varíola. E a varíola, eu quero aqui falar para você da varíola, desse agente infeccioso, é uma doença infecciosa, contagiosa, que vai atacar o sistema imunológico, os vasos linfáticos, e vai produzir uma espécie de bolha. E essa doença chamada varíola, ela é também conhecida como bexiga. E aí, esse cientista, fazendo os experimentos com uma forma branda da varíola, através de uma técnica que foi chamada posteriormente de vacina. Então, quando ele descobre que essa técnica era cura para esta doença que dizimou a população desse século, do século XVIII, né? Várias pessoas haviam morrido com essa doença. E aí ele descobriu que poderia imunizar a população. E aí ele é conhecido no meio científico como o pai da vacina, o criador da vacina. Portanto, aí está a varíola, como ela se desenvolve no organismo, no sistema, principalmente quando ela atinge o sistema linfático. E aí ela já vai produzir estas bolhas, né? Muito bem. Com o desenvolvimento tecnológico, a ciência a favor da saúde agora, né? Ela desenvolveu os medicamentos. E aí, o que são os medicamentos? São poderosos aliados no tratamento de sintomas das doenças. Há medicamentos que até matam o micro-organismo que causa as infecções. E quem foi a primeira pessoa a trabalhar, a produzir medicamentos? Nós já até falamos aqui em outra aula a respeito dessa pessoa. E nós temos aqui então Alexander Fleming. No ano de 1928 ele criou a penicilina. A penicilina, que é um poderoso antibiótico, foi o primeiro medicamento a ser produzido, né? E esse medicamento, chamado de antibiótico, tratava das doenças causadas por micro-organismos como as bactérias. Mas atualmente não somente as bactérias, né? Também outras doenças que são causadas por agentes infecciosos. E aí, com a evolução tecnológica, o passar dos anos e o descobrimento de novas máquinas e novas experiências, né, nós chegamos então aos equipamentos que vão fazer os diagnósticos das doenças. Equipamentos como raio-x, como os tomógrafos, o raio-x que vai mostrar o interior, as partes ósseas do nosso corpo, as partes cartilaginosas, né? E também os tomógrafos que vão mostrar a parte interior do nosso corpo e possibilitar examinar as partes que não são visíveis externamente. Por exemplo, o coração, o pulmão, o fígado, são os tomógrafos que vão revelar isso aí para nós. E tantas outras máquinas que foram produzidas a favor da ciência, né? Como os mamógrafos, os aparelhos de ressonância magnética, que trazem um diagnóstico, né, para as pessoas e de maneira que ágil e de maneira que, se for detectado precocemente, ainda somos capazes de detectar, de buscar cura para determinada doença. Então, a evolução tecnológica nesse sentido é um poderoso aliado da nossa saúde, não é verdade? Então, queridos, nesse sentido, os equipamentos são também chamados de equipamentos que estão a favor, a serviço da saúde dos seres humanos. Nós temos também aqui os microscópios, né, que eles vão fazer análise de diversos materiais, como o sangue, como as fezes, como a pele, e vão detectar germes, doenças infecciosas a tempo e necessariamente mostrar esses agentes para serem tratados. E assim, nós chegamos no nosso quadro de hoje. Você sabia? Nosso momento de curiosidade. Você sabia? Eu quero aqui mostrar para você um personagem. Você conhece esse personagem? Já viu ele aí em algum local? Nos hospitais, nas campanhas de vacinação? Você sabe qual é o nome desse personagem?
Se você falou Zé Gotinha, você acertou. Esse aqui é o Zé Gotinha. Vamos conhecer um pouco da história do Zé Gotinha? Muito bem, o Zé Gotinha é um personagem que foi criado pelo artista plástico Darlan Rosa e a pedido do Ministério da Saúde para promover campanhas de vacinação na década de 1980, de 90. Por quê? Porque as campanhas de vacinação, elas praticamente eram, vamos dizer assim, negligenciadas pela população. As pessoas tinham medo de vacinar, as crianças principalmente. Então, o Ministério da Saúde propôs que houvesse um personagem que motivasse, criasse esse personagem que motivasse a vacinação no meio infantil. E aí o Ministério da Saúde, ele propôs que, através de um concurso, que o nome desse personagem fosse escolhido. E você sabia que foi justamente as escolas de todo o Brasil e uma das escolas do Distrito Federal, um aluno propôs o nome do Zé Gotinha e ficou até hoje? Ele venceu esse concurso? Pois é. O personagem tinha como principal objetivo tornar as campanhas de vacinação infantil uma festa e não um dia de tristeza, de choro, porque as crianças tinham medo das agulhas, né? Das vacinações. Então esse era o principal objetivo do Zé Gotinha, entrar como campanha de vacinação. O Zé Gotinha também hoje ele é utilizado como importante meio, né, de propaganda, vamos dizer assim, na prevenção de outras doenças, não só nas campanhas de vacinação. E aí, nesse sentido, o personagem adotou, nos anos subsequentes, cores diferentes para cada tipo de vacina infantil. Por exemplo, o branco, adotado pelo Zé Gotinha, era para ser a vacinação relacionada à poliomielite, o vermelho para o sarampo, o azul marinho para a tuberculose, o azul claro para a coqueluche, o laranja para a difteria e o verde para o tétano, tornando assim cada campanha atrativa. Atualmente, o Zé Gotinha ele é o símbolo do Programa Nacional de Imunização existente no nosso país. Portanto, não somente o Zé Gotinha, ele passou a ser o símbolo, mas também toda a família Gotinha. Legal, né? Saber dessas coisas, dessas curiosidades. E aí você deve estar perguntando, por que na campanha de vacinação do coronavírus o Zé Gotinha não apareceu? Eu também faço essa pergunta, mas vamos aguardar, porque ele já deve ter se pronunciado por aí. O importante é que, se a família do Zé Gotinha vem dizer para nós que é importante que criança vacinada é criança imunizada, família vacinada é família imunizada, então é porque isso é importante para nós. Importante para a nossa saúde, para o desenvolvimento do nosso organismo saudável, nosso bem-estar. Tá certo? Vamos então, chegou na hora aqui dos nossos exercícios, a hora da nossa atividade. Vamos começar com a pergunta de número 1, revisando aqui o que nós aprendemos com a nossa aula de hoje. O que são as vacinas? De acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje, vacinas são uns estimulantes do nosso sistema imunológico a produzir a defesa contra os agentes infecciosos. Portanto, elas vão estimular um exército de defesa dentro do nosso organismo contra os agentes infecciosos que são as doenças penetrando no nosso corpo, tá certo? Que povos antigos, que civilizações antigas já faziam uso das primeiras formas de vacina, das primeiras técnicas de vacina? Havia uns povos que faziam isso. Que povos eram esses? Os chineses, os africanos, os asiáticos já faziam uso das primeiras formas de vacinas. Tá certo, turminha? Terceira questão. Vamos completar a sentença marcando a opção correta. Aqui na questão de número 3 eu tenho 2 sentenças e tenho 3 opções e somente uma correta. Na sentença de número 1, lemos assim: os tracinhos tratam os sintomas das doenças e também são utilizados para matar micro-organismos que causam infecção. Na sentença 2, nós temos Alexander Fleming descobriu o primeiro antibiótico chamado de tracinho a ser utilizado como medicamento. Então, quais das opções A, B ou C vai completar aqui as nossas sentenças 1 e 2? Vamos lá. Sintomas de bactérias, medicamentos de penicilina, infecções e medicamentos? Isso não faz sentido, né? Portanto, a opção B é a opção que melhor se encaixa no complemento das sentenças 1 e 2.
Vamos lê-las então agora. Os medicamentos tratam os sintomas das doenças e também são utilizados para matar micro-organismos que causam infecção. Agora teve um sentido lógico, né? E bem correto. Sentença de número 2. Alexander Fleming descobriu o primeiro antibiótico chamado de penicilina a ser utilizado como medicamento. Portanto, o medicamento chamado penicilina foi descoberto e produzido por Alexander Fleming. Muito bem, turminha. Quarta questão. Cite exemplos de equipamentos que nos ajudam no diagnóstico das doenças. Nós falamos aqui de vários equipamentos que estão a favor e a serviço da ciência. Que equipamentos são esses? Nós temos os mamógrafos, os tomógrafos, nós temos os raios-x, não é isso? Equipamentos que estão a serviço da ciência, a serviço da saúde do ser humano. Então, turminha, chegamos ao final da nossa aula. Nós queremos deixar um convite, um forte abraço para você, um abraço a você e sua família, saúde. Deus abençoe você durante essa semana e até a nossa próxima aula.